Olá, sejam muito bem-vindos ao IGPP. Eu sou o professor João Coelho, sou professor de Direito Administrativo e de Direito Econômico aqui da casa e tenho o prazer, a satisfação de convidá-lo para participar desse projeto voltado à preparação ao concurso da Agência Nacional de Aviação Civil, que publicou recentemente, no dia 7 de dezembro de 2015, o edital do seu quarto concurso público. É com muita satisfação que, me somando à equipe de preparação de elite voltada aos concursos da área econômica, né, das carreiras agora próximas aí ao ciclo de gestão, como é o caso das carreiras das agências reguladoras, venho aqui trazer uma proposta de curso muito interessante, além de algumas informações necessárias aí a que você realmente decida se preparar para essa carreira, não só porque foi um concurso que surgiu, mas porque pode ser um concurso que vai definir aí uma carreira brilhante, uma carreira profissional que vale a pena de ser desempenhada, que é as carreiras aí especialmente de analista administrativo, não é? Mas também existe a possibilidade, nós vamos fornecer subsídios para que você possa se preparar para as carreiras de técnico e de especialista em regulação, tá certo? Então, o meu propósito aqui hoje é te falar um pouco mais sobre as carreiras das agências reguladoras, trazer isso um pouco para a realidade da ANAC e te dar aí informações importantes, motivação para que você faça uma excelente prova, tá certo? Antes, deixa eu me apresentar um pouquinho mais. Vamos aqui na tela, eu vou mostrar a você um pouquinho desse nosso percurso aí na preparação para as agências reguladoras. Bom, eu sou, como disse a vocês, bacharel em Direito pela Universidade de Brasília e sempre trabalhei aqui na área de regulação e concorrência, tá? Vou mostrar aqui, vou ter oportunidade de marcar aqui uns pontos interessantes. Trabalhei na Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, certo? E tive a oportunidade de trabalhar também lá na Coordenação Geral de Assuntos Jurídicos da antiga Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, certo? Trabalhei também em agências reguladoras previamente, tive a oportunidade de ser aprovado no último concurso da Agência Nacional de Águas, no próprio concurso da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, certo? Passei para os cargos de técnico administrativo e especialista em regulação, onde tive a oportunidade de ter aí a maior nota na redação para a área 5 na época, que hoje é o equivalente à sua área 1. Fui aprovado também na Agência Nacional do Petróleo para especialista no último concurso, para a Agência Nacional de Transportes Terrestres e para a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, locais onde hoje trabalho, certo? Onde desempenho aí as atividades típicas de regulação, certo? Então, atualmente, eu trabalho na Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, onde desempenho o cargo de especialista em regulação e a atribuição de gerente de regulação portuária, tá certo? Então é com base nessa experiência acumulada, especialmente nos estudos acadêmicos e na atividade profissional com regulação, com direito econômico, com direito da concorrência aplicado a setores de infraestrutura, que a gente vem trazer essa experiência desses setores, certo? Para oferecer um produto diferenciado e um produto confiável para você, certo? Porque, especialmente nas matérias que nós ministramos, a parte de legislação específica e a parte de conhecimentos em regulação, economia da regulação, é uma área que tem bibliografia escassa, em especial para concursos públicos, certo? E aí onde falta realmente mão de obra qualificada, inclusive de professores no mercado, então é importante que você não corra o risco de comprar gato por lebre, enfim, pegar às vezes uma matéria de um professor ou de uma professora que às vezes fez só uma primeira leitura de algum material da legislação e que vai aí se arvorar de essa responsabilidade de te dar aula dessa matéria, o que a gente considera um pouco temerário. Então, considerando a nossa experiência, considerando o nosso histórico de aprovação, é que a gente vem trazer um produto diferenciado, tá certo? Para que você possa aí efetivamente estar bem preparado para a sua prova. Bom, trouxe aqui uma imagem
exatamente para mostrar o dia da minha posse lá na Agência Nacional de Aviação Civil. Aqui uma foto ao lado do presidente Marcelo Guaranis, né? Foi um dia de muita felicidade e que serve aí um pouquinho de motivação. Você pode ver aí minha cara de estudante, realmente, que estava aí muito feliz, não é, pela aprovação. E eu tive a oportunidade ainda de voltar à ANAC em outras situações. Agora, já como especialista em regulação da ANTAC, fui convidado a palestrar nesse segundo encontro de regulação econômica das agências reguladoras federais, onde tive a oportunidade de falar sobre regulação e concorrência, certo? E qual é a importância hoje de a gente falar das carreiras das agências reguladoras? Acabou de ser fechado aí um acordo, uma reestruturação dessas carreiras, tá certo? O Ministério do Planejamento acabou de aprovar uma proposta antiga do sindicato, que é de dar um reconhecimento mais forte às carreiras da área regulatória por meio aí do seu reconhecimento como carreira típica de Estado e pela sua remuneração via subsídio em parcela única, sem a utilização do sistema de gratificação. Então, a partir aí de 2017, assim, a implementação vai se iniciar em 2016, mas a partir efetivamente de 2017, ou seja, assim da sua entrada, que queremos aqui, né, na Agência Nacional de Aviação Civil, você já vai entrar numa carreira remunerada via subsídio, uma carreira aí que já vai se assemelhar, já vai se emparelhar às carreiras do ciclo de gestão, tá certo? Ou seja, as carreiras das agências reguladoras não são um irmão menor na administração pública, pelo contrário, é a elite do serviço público, tá certo? Então é interessante que você, futuro técnico, futuro analista, futuro especialista, tenha isso em mente, tá certo? Essa valorização, e aqui eu trouxe exatamente as fotos que mostram esse momento célebre, esse momento solene, certo? Em que foi assinado aí essa nova proposta. Eu vou inclusive mostrar esses documentos, as novas tabelas salariais, para que você tenha essa noção, né? E aqui está pequenininho para a sua visualização. Vamos ver aqui na tela um ponto muito importante, que é exatamente aqui a cláusula 5ª. Olha o que foi definido nesse termo de acordo entre o governo federal e as entidades que representam os servidores das carreiras das agências reguladoras. A partir de janeiro de 2017, a remuneração das carreiras de especialista em regulação, analista administrativo, técnico em regulação e técnico administrativo das agências reguladoras passa a ser unicamente sob a forma de subsídio nos termos do artigo 39, parágrafo 8º da Constituição Federal. E aqui estão assinando especialmente o pessoal do Ministério do Planejamento, secretário de Relações de Trabalho no Serviço Público, a demonstrar aí o compromisso já do governo com essa reestruturação, com esse avanço institucional, que é uma forma indiscutível de profissionalização da administração pública, de valorização dessa carreira fundamental ao desenvolvimento econômico e social do país. Tá, ok? E isso se traduz, inclusive, em termos salariais. Vamos lá para te dar uma motivação ainda maior. Então, olha só, para os senhores analistas administrativos que entrarão aí no ano de 2016, a partir do nosso curso, já entrarão recebendo uma inicial aí de R$ 13.150, certo? Que vai ainda nesse enquadramento até o topo de R$ 18.632,72. A partir de janeiro de 2017, esse inicial sobe, vai para casa de R$ 13.807,57, evoluindo até um topo de R$ 19.564,36. Para os técnicos administrativos, esse valor aí, o inicial, aí de R$ 6.682, que em janeiro já de 2017 vai para R$ 7.016, chegando até a um topo de R$ 10.147. Sem sombra de dúvidas, é uma das carreiras mais atrativas no âmbito do Poder Executivo, no âmbito da administração pública federal, tá certo? Bom, e para os senhores
e senhoras especialistas em regulação e técnicos em regulação. Vamos ver como é que vai ficar a tabela salarial? Bom, para os senhores especialistas em regulação, começarão aí já em agosto de 2016, que deve ser muito provavelmente a época em que os senhores tomaram posse, ou algo próximo disso, R$ 14.341, certo? Que em janeiro de 2017 já vai para R$ 15.058, chegando aí ao máximo de R$ 21.036 na classe especial, certo? A partir aí das progressões e promoções, enquanto que para os técnicos em regulação, esse valor aí que se iniciará ainda em 2016 na casa de R$ 7.036, chegando aí depois do reajuste de janeiro de 2017, R$ 7.388, chegando até R$ 10.500. Então, se faltavam incentivos, já não faltam mais, não é isso? Então, vamos ver aí o contexto em que surgiram essas agências, certo? Só para que você tenha uma noção aí de onde você está entrando, do que é a Agência Nacional de Aviação Civil, do contexto em que ela surge, tá ok? Bom, importante você saber, as agências reguladoras, elas são instituições, são autarquias, são entidades administrativas que fazem parte da administração pública, certo? Voltadas a fazer intervenções indiretas na atividade econômica, por meio de controle, coordenação, fomento, fiscalização, ou seja, um conjunto de atividades, de competências administrativas voltadas a estabilizar a atividade econômica, gerar eficiência econômica, seja essa eficiência produtiva, seja essa eficiência alocativa, seja essa eficiência social distributiva, tá certo? Então, são instrumentos que o Estado brasileiro tem para, seja nas atividades econômicas livres, abertas à livre iniciativa, seja aos serviços públicos, concedidos, permitidos, autorizados, certo? Que na atividade econômica como um todo, o Estado possa evitar abusos de poder econômico, evitar lesão ao consumidor e promover resultados socialmente desejáveis. Então a regulação ela tem essa função, o próprio nome já diz, de estabilização do processo e também de alcance de algumas finalidades, tá ok? Então, elas surgiram num contexto de retração da participação direta do Estado na atividade econômica e de avanço consequente, né, da atividade econômica como motor do desenvolvimento. Foi um momento em que, elas surgiram num momento posterior à grande onda das privatizações, ou seja, da alienação da participação do Estado em empresas na atividade econômica direta, certo? O Estado sai do seu papel de ator econômico, não completamente, mas ele sai do seu protagonismo das suas empresas estatais, da sua participação acionária em empresas privadas, e para o quê? Para retrair aos setores estratégicos, aos setores onde efetivamente a sua atuação é devida, conforme lá o plano diretor de reforma do aparelho do Estado estabelece, e aquelas atividades econômicas, aquelas atividades que poderiam ser mais bem exploradas pelo setor privado, assim o foram delegadas. Isso não aconteceu de imediato em todos os setores. Isso iniciou-se aí nos setores de energia, nos setores de telecomunicações e no setor de petróleo, daí a razão porque surgiram as primeiras agências de regulação federais, as agências reguladoras federais de primeira geração foram quais? A ANEEL, a ANP e a Anatel, certo? Então a prática regulatória, o momento, a experiência institucional de estabilização dessas agências foi ainda na segunda metade aí da década de 90. A primeira metade da década de 90 foi dedicada às privatizações e na segunda metade nós tivemos aí o momento de eclosão das agências reguladoras, certo? Então em 96, 97 você teve o surgimento das agências de primeira geração, em sequência vieram as agências multissetoriais como a Anvisa, não é, cuidando dos aspectos de saúde pública, e a ANS, né, surgiram no ano de 99. Em 2001 surgem as agências da área de transportes terrestre, a ANTT, e aquaviário, ANTAC. E, posteriormente, não é,
Só em 2005 é que vem surgir a Agência Nacional de Aviação Civil. Então veja você que a experiência institucional das agências reguladoras, e eu abro um parênteses aqui, não falei da Ancine, não falei da ANA ainda, mas é só para te dar esse pano mais amplo aí das agências, desse processo de surgimento, não é? A ANAC só veio surgir efetivamente em 2005. Então falemos rapidamente aqui do contexto delas, certo? É importante lembrar que no primeiro governo Lula, não é, foi onde nós tivemos uma grande inclusão da população aí via consumo, a cidadania consumerista. Não é? E um dos reflexos disso aí foi o aumento, o aquecimento do setor aéreo, da busca pela aviação civil comercial, pelo transporte aéreo como substituto dos transportes, especialmente do transporte rodoviário, transporte terrestre rodoviário. Né? E aí nós tivemos aí um crescimento de demanda, né? Tivemos aí o surgimento de novas tecnologias e isso foi gerando a necessidade de se ter aí uma Agência Nacional de Aviação Civil criada pela Lei 11.182, né? A gente pode ver aqui na tela, de 27 de setembro de 2005. Então, esses eventos aí, aspectos como o aumento do consumo, o crescimento da renda, a própria experiência feliz das demais agências justificou a criação da ANAC. Né? E aí, a agência, ainda no seu nascedouro, teve de se defrontar com um contexto muito complicado. Quem não se lembra do caos aéreo? Né? Lá no ano de 2007, em especial, os aeroportos não comportavam a demanda, atrasos, enfim, uma série de descoordenações, de problemas estruturais, de gargalos de infraestrutura, não é? Que culminaram inclusive em problemas sérios de segurança. Quem não se lembra daquele acidente lá da TAM ocorrido no aeroporto lá em São Paulo, não é? Mostro aqui para vocês a lembrança disso aí, que houve uma repercussão, uma comoção social enorme à época, né? E aí nós já vemos que no contexto aí do governo Dilma I, né, houve aí essa busca por se fazer as concessões dos aeroportos, trazer a participação privada para não só a gestão, mas para o aumento, a melhoria da infraestrutura dos aeroportos, dos aeródromos, enfim, das infraestruturas necessárias ao transporte aquaviário. O que gerou uma enorme melhoria. Nós aí já vemos a estrutura de um terminal já privatizado, não é? Já devidamente concedido. E hoje, inclusive, temos até a preocupação de dar nome aos terminais. Não é? Você verifica aqui vários pontos aqui de embarque sendo utilizados, tá certo? Então hoje o setor aéreo melhorou bastante, inclusive pela atuação da agência reguladora, não é? Mas ainda tem muito a melhorar e vai contar com a sua contribuição, certo? Então passemos para a análise do edital para que você possa aí sanar as suas dúvidas. Vamos lá? Na tela comigo. Bom, para os cargos de analista administrativo, nós vemos aqui um total de 17 vagas, não é? Mas esse número pode aumentar aí, até porque existe a possibilidade aí de aumento por ato da própria autoridade administrativa de até a metade deste número aí, tá certo? Já há bastantes vacâncias também, já há cargos vagos, então esse número pode aumentar. Para técnico em regulação serão 45 vagas só para Brasília, o que já mostra aí que vamos ter uma ampla sorte aí de candidatos nessa esfera. Para a área de especialista, nós temos aí 24 vagas na área 1, 18 vagas na área 2, enfim, na área econômica nós temos 7 vagas. Temos aí um quantitativo grande, né, mas eu creio que o seu foco vai estar aqui, né, nas carreiras de analista administrativo. Técnico administrativo saíram também 15 vagas, então assim, tem muita vaga, né? E aí como é que vai ser essa evolução aí? Bom, nós vamos ter aí a primeira fase voltada à preparação para as provas objetivas, não é?
depois cresce lá, que lá por volta de maio de 2016, nós já tenhamos quem será selecionado para as provas discursivas, e aí vamos ter uma preparação específica aqui. E aí se encerra o concurso para o nível intermediário. Agora, para o nível superior, especialmente para quem for fazer o cargo de especialista em regulação, após a prova de avaliação de títulos, nós teremos o curso de formação, que esse é somente para os cargos de especialista. Tá ok? Bom, quanto à pontuação, as provas objetivas vieram aí com uma divisão entre conteúdos básicos e conteúdos específicos. Para analista administrativo, teremos 60 questões de conhecimentos básicos, certo? Que totalizarão um total aí de 80 pontos, no qual você tem que fazer um mínimo de 32. Para os técnicos, serão 50 questões num total aí de 70 pontos, sendo que o mínimo são 28, certo? E para especialistas, 60 questões, totalizando 90 pontos, com o mínimo de 36. Lembrando que em qualquer dessas provas é necessário fazer no mínimo 40% de cada prova, ou seja, de básico ou de conhecimentos específicos. No total, mínimo de 50%, e a gente não pode zerar nenhuma disciplina, certo? Então você vai ter que realmente estudar, não vai poder estudar só o que você gosta aqui, tá ok? Depois dessa fase aqui, teremos ainda aqui na prova específica, teremos aqui 70 questões de matérias específicas para os analistas administrativos, totalizando 80 pontos, né? Para os técnicos, teremos aí 30 questões, totalizando 40 pontos, e aos especialistas, 70 questões, totalizando 100 pontos aí. Depois passaremos às provas discursivas. Veja o peso que vai ter a prova discursiva para os cargos de analista e de especialista. Não é nenhum tipo de demérito aos técnicos, mas só para mostrar como vai ser importante essa pontuação também, certo? E aí nós vamos ter um número grande de classificados para a segunda fase. Veja que o corte aqui, o conjunto de redações que vão ser corrigidas será grande. Para os analistas administrativos, serão selecionadas 340 redações para estudo. Quanto para o técnico em regulação, 655, certo? Para o especialista área 1, 480. Então, para o analista área 3, 140. Colocamos essas setinhas exatamente para que você possa focar aí naquelas carreiras que nós achamos que serão aí da sua predileção, certo? Senhores analistas administrativos, prestem muita atenção aqui nos tópicos referentes aos conteúdos que lhes vão ser cobrados, certo? Vamos ver aqui quais matérias terão maior peso e dar algumas dicas para vocês. Vamos lá. Então, conhecimentos básicos. Língua portuguesa vem aí com 20 questões peso 2, então nem preciso falar aí da importância dessa matéria para vocês. Administração pública terá peso 2 nos conhecimentos específicos, 10 questões. Contabilidade pública, auditoria e controle requererão uma boa atenção dos senhores também, certo? Para os técnicos administrativos, além da preocupação com língua portuguesa, será necessária aí uma preocupação com a legislação, certo? A gente vai ver aí. Especialmente também para o caso técnico em regulação, que além de ter 20 questões peso 2 em língua portuguesa, terá aí que fazer 10 pontos em conhecimentos de regulação e aí 10 questões de legislação específica com peso 2. Então aqui a legislação específica e a regulação vão fazer muita diferença. Para os especialistas, além da preocupação com língua portuguesa, a legislação terá um peso absurdo, não é? Que será aí de 15 questões com peso 2, então vai ser diferencial para a sua aprovação, é 1/3 da prova só aí, certo? E aí eu chamo a atenção daqueles que queiram fazer o cargo de especialista com foco na área 1, certo? Que tem um perfil bem jurídico aí. Nós aqui, no curso online, certo? Paralelamente aí aos cursos presenciais, disponibilizaremos essa facilidade. Caso você queira se preparar ou conheça quem queira se preparar, nós disponibilizaremos aqui um curso, certo? Uma opção de contratação
das matérias específicas para especialista, certo? Dentre as quais a gente vai destacar aqui para você. Vamos na tela. A parte de gestão estratégica e economia da regulação, são 10 questões de peso 1,5, certo? Além aqui da própria legislação específica, como nós já vimos nos conhecimentos gerais, que terá peso 2, certo? Além das questões de direito econômico e do consumidor. Então essas três disciplinas, D7, D11 e D15, eu próprio ministrarei aí para vocês, certo? Então, esses três tópicos aí os senhores poderão contar que eu mesmo aqui, professor João Coelho, farei essa explanação das matérias aqui, em teoria e exercícios, de forma a te credenciar a poder fazer uma excelente prova, tá ok? Lembrando que essa matéria, especialmente de gestão e conhecimentos em regulação, se aplica também para os especialistas da área 3 e se aplica também aos técnicos em regulação, tá ok? Então, por isso eu vou deixar aqui alguns pontos de atenção que vocês devem ter. Para os analistas, aí vejo a importância que se deu à parte de estratégia de planejamento e finanças públicas, né? Agora, para os especialistas, é um tópico muito importante verificar a legislação do sistema de aviação civil, especial aqui o Código Brasileiro de Aviação, que está vindo aí com força total, certo? Então eu daria muita ênfase nessa matéria, até pelo peso dela, e nós vamos ministrar, como já disse aqui em vídeo. A administração pública também será um ponto importante e, como já mencionei também, outra matéria que será digna aqui de um curso nosso é Direito Econômico e Direito do Consumidor, com ênfase aqui nos aspectos referentes à repressão ao abuso de poder econômico como instrumento de proteção da livre concorrência, a legislação de defesa da concorrência e de defesa do consumidor. Terei aí a oportunidade de trabalhar isso com os senhores. Isso é tão importante que cai, inclusive, na prova de redação. Ao estudar para a prova de legislação específica, a parte referente a conhecimentos de regulação, e aí isso vai interessar muito mais aos futuros técnicos e aos futuros especialistas, nem tanto assim aos analistas administrativos, mas de toda forma são conhecimentos que os senhores têm de saber também. A forma como isso vem sendo cobrado nas redações, tá certo? Então chama a sua atenção, trouxe aqui alguns exemplos. A própria prova da ANAC de 2012, que nós tivemos a oportunidade de fazer e tirar a maior nota à época para o cargo de especialista, abordou temas que estão diretamente relacionados à legislação específica, aos conhecimentos de regulação, a parte de defesa da concorrência, e a prova não tende a mudar nesse aspecto, tá? Então trouxe aqui alguns temas só para que você possa ver, acompanhe aqui comigo. Olha só o que caiu na ANAC 2012 para especialista. Discorra sobre o Estado regulador, a defesa da livre concorrência, abordando necessariamente a ação regulatória do Estado e a função regulatória, o princípio da dissolução do poder econômico na teoria da regulação. Já na prova da NTT de 2013, caíram temas que também podem ser recorrentes. Por exemplo, as diferenças entre reajuste e revisão de tarifas, certo? Tema esse que está se aproximando agora da esfera de atuação da ANAC. Discorrer sobre as características principais dos reajustes de revisão, certo? E as possibilidades de aumento ou de redução. Já na prova da Anatel, também de 2014, caiu um tema mais amplo e necessariamente abordado dos nossos cursos aqui. Olha só, considerando o entendimento de parte da doutrina, segundo a qual a necessidade de regulação econômica diminui à proporção que aumenta a concorrência no setor regulado, discorra sobre falhas de mercado e falhas de governo, atendendo necessariamente à conceituação do que são falhas de mercado, citar dois tipos e justificar a presença de regulação econômica frente a essas falhas, definir o que são falhas de governo e duas motivações para a sua ocorrência. Então veja aqui, é um tópico que, se a pessoa não conhece a matéria específica, ela não consegue enrolar, ela não consegue fazer uma boa prova. E se ela tem uma boa preparação, ela discorre sobre isso com muita tranquilidade. Por isso o nosso convite para que você venha fazer o curso, tá ok? Vamos voltar aqui. Veja que a ANTAC também cobrou aspectos importantes sobre concessão e permissão, sobre mecanismos de intervenção estatal no domínio econômico, sobre o Programa Nacional de Desestatização, temas aí de economia da regulação que também serão contemplados no nosso curso. Veja que a prova de técnico tem costumado ser até mais difícil que a de especialista em alguns pontos, ou pelo menos bastante qualitativa, ou de forma
tão qualitativa quanto a de especialista, veja que o tema redige um texto acerca da regulação econômica de mercado, discorrendo sobre os controles de preço, controles de entrada e saída e controles de qualidade. Ou seja, é uma redação de 30 linhas em que você teria aí de escrever muita coisa. No caso do ESAF, as provas vão até 60 linhas, então muito provavelmente essa necessidade de uma bagagem mais forte vai fazer a diferença, vai ser exigida de você, tá ok? Bom, outros pontos aí de atenção que eu trouxe, vamos voltar aqui na tela. Gestão governamental, você está mais do que bem preparado, está no melhor curso que contempla essa matéria. Temos aí a parte de gestão estratégica e da regulação, e se você verificar bem a partir do ponto 4 ao ponto 9, isso já está sendo enfrentado lá na parte de conhecimentos de regulação. Então, para alguns cargos, apesar do nome distinto da disciplina, os objetos são muito semelhantes. Vocês aí que queiram fazer a parte de especialista, especialmente na área 3, aí, terão possibilidade de adquirir, seja aqui no curso online, seja presencialmente, esses cursos diferenciados, né, na parte econômica. E aqui, como eu tinha chamado a atenção, a parte de gestão estratégica e economia da regulação é um tópico importante para a área 3 também. Para o técnico em regulação, a legislação específica e os conhecimentos de regulação devem andar de mãos dadas, e é por isso que nós vamos lançar aqui o curso em vídeo para que você possa gabaritar as questões referentes a essa matéria. Meus caros e minhas caras, então é esse o meu convite, é essa a minha exortação para que você venha se preparar conosco, certo? Nosso compromisso é com o resultado, é com a sua aprovação, e é uma felicidade poder fazer parte desse momento, certo? Eu fico à inteira disposição para sanar suas dúvidas a respeito da carreira em específico, acerca da preparação, certo? Então eu e toda a equipe do curso aqui estaremos à sua disposição. Desejo a você um enorme sucesso, que esse final de ano seja aí um momento de planejamento para que você possa encontrar-se com o seu estudo, com a sua preparação estratégica, para que lá no dia 20 de março você carimbe o seu passaporte aí para a Agência Nacional de Aviação Civil. Eu deixo aqui os meus contatos, meus votos de sucesso, meu e-mail para que você possa tirar as suas dúvidas, minha página no Facebook, onde eu costumo publicar as matérias, dicas de preparação a esse respeito, certo? E certamente colocarei lá a nossa aula aí inaugural, as nossas informações para que você possa aí se inteirar e nos acompanhar, tá certo? Nosso compromisso é com você, com a sua aprovação. Então, bom estudo e até muito breve. Um abraço.